engenheiro de alimentos, atuando como consultor de alimentos, pode opinar e atuar na elaboração de cardápio de acordo com o melhor processo para a empresa. Algumas dicas que eu consigo dar para a padronização do seu negócio primeiro, eu consigo fazer uma padronização utilizando cores, então separando as cores dos meus utensílios, dos meus equipamentos, e com isso eu consigo evitar uma contaminação cruzada, que é muito importante dentro da cozinha. Segundo passo, eu posso fazer também uma padronização com fracionamento. Então eu observo quais são as matérias-primas mais utilizadas dentro da minha cozinha e já deixo todas porcionadas através de um fracionamento seguro. Outro ponto, eu também posso fazer a utilização de temporizadores e de cronômetros. Assim, eu tenho certeza de qual é o tempo que eu utilizo para fazer uma preparação de qualquer produto que seja. Segurança dos alimentos é quando eu ofereço um alimento seguro ao meu consumidor. O que é um alimento seguro? Um alimento livre de contaminação, seja ela contaminação física, química ou biológica, e microbiologicamente seguro. Segurança alimentar é a questão de todas as pessoas terem acesso a um alimento, tanto em quantidade quanto em qualidade nutricional. Anvisa é um assunto muito polêmico. Embora atualmente a gente tenha cada vez mais acesso a informações, doenças transmitidas por alimentos ainda acontecem, principalmente intoxicação alimentar. E a Anvisa é um órgão que fiscaliza para que a gente evite que tenha doenças transmitidas por alimentos. Pergunta polêmica e que gera muita confusão dentro dos estabelecimentos. Uso de adornos, uso de maquiagem e uso de esmaltes são proibidos pela legislação. Tanto a RDC 216 quanto a RDC 275, que são as legislações de serviços de alimentação e de indústrias, proíbem que os manipuladores de alimento utilizem anéis, relógios, correntinhas, brincos, maquiagem, perfume, entre outros. Sobre o uso de adornos, existe um risco muito grande de ter uma contaminação física. Imaginem só vocês comprarem um pedaço de bolo e quando for comer esse bolo, observar que tem um brinco dentro dele ou uma casca de ovo. Então isso é uma coisa muito desagradável e muito perigosa também para o meu consumidor. Então, por esse motivo, quando o meu manipulador vai entrar na área de manipulação de alimentos, ele precisa tirar todos esses adornos. Além disso, também tem um risco de contaminação biológica. Imaginem o tanto de fungos, de vírus e de bactérias que a gente carrega dentro de uma aliança ou em uma tarraxinha de brinco. Então, eu fazendo esse processo de retirar todos esses adornos ao entrar na minha sala de manipulação, eu consigo anular esse perigo na minha cozinha. Todo mundo gosta de trabalhar muito bonito, né? Chegar maquiado, porém, quando for entrar na área de manipulação, não pode, precisa lavar o rosto e retirar toda a maquiagem. Por quê? Pelo risco de contaminação por particulados. Então imaginem, uma sombra em pó. Quantas partículas de sombra eu estou depositando no meu rosto ao fazer uma maquiagem? Assim como base, pó e outros tipos de maquiagem. Ao manipular o alimento, a manipuladora está dentro de uma cozinha, está dentro de uma área de produção e geralmente essa área já é mais quente. Então o que vai acontecer? Tem um risco altíssimo de coçar o olho, de passar a mão na pele e passar essas partículas todas para o alimento. Por isso, a legislação proíbe o uso de maquiagens. Os cílios postiços, assim como as unhas, eles são colados, então também existe esse risco de cair sobre o alimento. Existe um tabu muito grande sobre a utilização das luvas. Vocês sabiam que a luva não é permitida, não é exigida dentro de uma área de manipulação? Por quê? Porque a luva dá uma falsa sensação de limpeza. Então a legislação pede que a higiene das mãos seja feita da maneira correta e na frequência ideal para evitar esse risco de contaminação. Então a unha do colaborador precisa estar sempre bem curtinha
e sem esmaltes, para evitar o risco de contaminação e de ameaças. Então lembre-se, lavar sempre as mãos, manter sempre as unhas curtas e sem esmalte. Cabelo também é um assunto muito polêmico dentro de cozinhas e restaurantes. Qual é a recomendação da Anvisa? Que todas as pessoas que estejam dentro da área de manipulação de alimentos estejam com o cabelo completamente coberto com touca, para evitar um risco de contaminação, aquele risco de cair um fiozinho de cabelo em cima do alimento. A barba também é um assunto muito polêmico dentro da manipulação de alimentos. A legislação recomenda que não se use barba para realizar a manipulação, ou seja, o manipulador tem que fazer a barba de maneira bem rente à pele para não ter o risco de que essa barba, esse pelo, caia sobre o alimento. Todo mundo que for entrar na área de manipulação precisa utilizar a touca, não pode entrar em contato diretamente com as bancadas, com os utensílios e precisa realizar a higiene de mãos. Tanto o empreendedor quanto os manipuladores precisam conhecer a fundo os alimentos, os processos e também os equipamentos. A qualidade é uma melhoria contínua e um trabalho em equipe. Então, todas as pessoas envolvidas no processo precisam entender por que e como que são feitos todos esses processos e todas essas normas. Então é muito importante o empreendedor entender que sem tecnologia e sem inovação, a produtividade dele vai estar muito baixa. E produtividade envolve vários outros fatores, como por exemplo, gestão de estoque, gestão de tempo, maior produção, maior venda e, consequentemente, maior lucro no final do mês. Tendo os equipamentos que me apoiam, eu consigo produzir em grande escala em um tempo muito mais curto. Produzindo nesse tempo mais curto, eu consigo entregar mais rápido ao meu cliente também. Além disso, com o investimento em equipamentos, eu consigo reduzir o número de equipamentos que são necessários na minha cozinha. Por exemplo, através de um forno combinado, eu consigo reduzir vários outros equipamentos que seriam necessários ali no meu estabelecimento para produzir o mesmo prato. E com isso eu consigo padronização, porque eu consigo garantir um temporizador funcionando, eu consigo controlar a minha temperatura, a minha quantidade de vapor e consigo sempre ter o mesmo produto final. Para o empreendedor, o momento certo de começar a investir em tecnologia e equipamentos é a partir de quando aquela capacidade produtiva que ele tem não é o suficiente para atender a demanda que ele precisa. Às vezes reduzir o tempo de entrega ou então ter um cardápio maior, ter algum outro tipo de preparação. Então eu preciso observar primeiro meu cliente, qual que é a satisfação dele e também a minha cozinha, qual que é a capacidade produtiva, como é o fluxo de produção e como está ali o dia a dia da manipulação dos meus colaboradores. Para definir a prioridade de investimento em equipamentos, primeira dica que eu dou é: observe qual que é o funcionamento da sua cozinha. Então, qual é o seu carro-chefe, qual que é o prato que sai mais, ou se for uma indústria, qual que é o seu produto mais procurado pelos seus clientes. Definindo esse seu produto, esse carro-chefe, eu preciso entender qual que é o procedimento de fabricação, qual que é a minha capacidade produtiva e quais são os meus gargalos. Gargalos são aquelas pequenas falhas que eu tenho durante a minha produção. Então, antes desse problema ocorrer, eu preciso identificar todos os gargalos que possam acontecer, assim eu faço uma prevenção e no dia a dia também eu consigo identificar os gargalos que possam ocorrer para fazer uma correção. O forno combinado é uma grande tecnologia e uma grande inovação para as cozinhas e restaurantes, principalmente para quem produz em grande escala. Além disso, o forno combinado ele tem a questão da padronização. É muito mais fácil padronizar um produto feito no forno combinado. Utilizando a automação, eu consigo já deixar programado qual o tempo que meu produto vai assar,
qual a temperatura, qual a quantidade de vapor. O forno combinado faz preparação de fritura sem a utilização de óleo. Utilizando o forno combinado, eu consigo realizar essa preparação sem o custo dessa matéria-prima, que é a gordura. O ultracongelador é um equipamento fantástico, pois ele vai auxiliar o empreendedor em todos os processos. Ele faz o congelamento seguindo as normas corretas para que a gente tenha um alimento seguro com as características sensoriais e nutricionais garantidas durante todo esse processo. O ultracongelador faz esse congelamento a menos 35 graus Celsius e isso é muito importante. Então, utilizando o ultracongelador em conjunto com o forno combinado, eu já consigo inclusive preparar uma quantidade maior de processos, realizar esse porcionamento, utilizando sempre as normas, das boas práticas, identificando com a etiqueta corretinha e levando até o ultracongelador. Dessa forma, eu consigo prolongar o shelf life do meu produto, eu consigo já ter um produto para uma entrega muito mais rápida para o meu cliente e garantir que todas as propriedades sejam conservadas. Tem um cliente que utiliza o forno combinado para preparação de cozinha industrial e isso adiantou muito para os nossos manipuladores, pois a quantidade de comida é muito grande, então antes preparavam em 5, 6 panelas quantidades absurdas de arroz, de feijão, de legumes cozidos a vapor e hoje conseguimos utilizar apenas o forno para fazer todas as preparações. Inclusive, conseguimos fazer várias preparações ao mesmo tempo, o que aumentou muito a produtividade. Com isso, o empreendedor ganha mais tempo para pensar em outros processos, para aumentar o mix no cardápio e aumenta a satisfação do nosso cliente. Top 4 coisas que o manipulador e o empreendedor precisa ficar atento. Número 1, higiene. A higiene é muito importante, ela é fundamental em todas as etapas da manipulação de alimento, desde o recebimento até a entrega do meu produto ao meu cliente. Número 2, manipuladores de alimentos. É um grande desafio em todos os estabelecimentos que eu trabalho atualmente. Então não existe apenas eu falar para o meu manipulador o que ele precisa fazer. Precisamos explicar por que existe aquele procedimento, por que estamos cobrando e como podemos ajudá-lo também no seu dia a dia. Número 3, procedimentos. A falta de procedimentos é um dos grandes problemas do mercado. Então preciso sim estabelecer quais procedimentos, deixar de maneira escrita, de maneira registrada, para o meu colaborador que tiver alguma dúvida conseguir consultar em algum momento e estabelecer todos os procedimentos, utilizar balanças, utilizar todo esse porcionamento, identificação de maneira correta, seguir a legislação efetivamente. Procedimentos precisam ser feitos e precisam ser seguidos. Quarto, vigilância sanitária. Sempre no início do ano é um período de renovação de alvará sanitário, de renovação de licença sanitária e com isso o empreendedor fica muito assustado, fica com medo da vigilância sanitária fechar o estabelecimento ou de aplicar uma multa, mas não é assim que funciona, desde que seguimos todas as legislações, todas as normas da maneira correta. Então eu preciso entender que a vigilância sanitária não é inimiga, que ela é uma amiga e que precisamos trabalhar juntos. Agora um recado muito importante para quem está começando agora o seu negócio na área de alimentação. Procure sempre aprender a cada dia mais, busque pelas inovações, busque por um profissional capacitado para te auxiliar no seu dia a dia, em todas essas normas, em todos os procedimentos. Busque por equipamentos que vá facilitar no seu processo, entenda o seu processo como um todo e onde você quer chegar.